Olá, 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 graça e paz para você que está conosco, mais uma vez, mais um passo, o nosso nono passo, nessa caminhada de fé, a caminhada que eu posso dizer nem longa e nem curta, né? São somente 30 dias, é que para muita gente isso faz muita diferença, para outros nem tanto. 30 dias, esse é o nosso nono dia, amém? Nós vamos continuar aqui na carona do irmão Moisés, tirando mais uma lição da vida dele, na nossa última caminhada, o último passo. Nós vimos o quanto Moisés, um homem de fé, duvidou de Deus a partir daquilo que Deus havia prometido. Não entenda uma coisa daquilo que eu vou te explicar aqui agora, que é o seguinte: não entenda erradamente. Não é porque o nome da pessoa está na Bíblia que essa pessoa é um super-herói, tá? Nós estamos falando de seres humanos que agiram e viveram pela fé, e que, é claro, tiveram as suas falhas, as suas limitações como seres humanos, tá? Agora, o que é glorioso e maravilhoso é que as lições de vida que ficaram escritas são exemplos para que a gente não siga e nem tome o mesmo caminho, ok? Então, na nossa lição de hoje, o tema é atrativo e diferente também. Nós vamos falar de mais um deslize. Mais um deslize de quem? Do irmão Moisés, tá? Às vezes um descuido da nossa parte, tá? Uma desatenção da nossa parte pode custar muita coisa na nossa vida, não é verdade? Um simples descuido, uma coisa que você deixa passar, que você não avaliou, ou que você no momento não pensou muito bem, deixou aquilo acontecer, e foi exatamente naquela questão, naquela situação, que você acabou se perdendo. Já dizia um amigo meu, que você nunca tropeça em pedras grandes, sempre tropeça em pedras pequenas. Vamos para lá? A nossa lição está no livro de Números, capítulo de número 20 e o verso de número 12, que diz assim: o Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: uma vez que vocês não confiam em mim para mostrar a minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Como que algo desse tipo pode acontecer? Quando a gente tem aquele lapso de sossego, de tranquilidade e me descuido. Quando que isso pode acontecer? Quando eu não entendo, presta bastante atenção nisso, quando eu não entendo que a fé que eu devo ter, ela tem que estar acompanhada de obediência. O caminho que nos leva até o milagre ou a bênção, aquilo que você espera, ele nem sempre, esse caminho é curto. Geralmente esse caminho é longo. E mais, ele vem cheio de desafios. E um pequeno deslize pode fazer com que você coloque tudo a perder. E aqui está Moisés, diante de uma realidade. Ele era o líder de um povo em direção a uma terra chamada Canaã, e quando Deus revelou esse lugar para o povo israelita, ele falou que esse lugar manava leite e mel, ou seja, existia comida em abundância, existiam recursos em abundância. Quando nós começamos a compreender os fatos, e as situações que ocorreram, desde a revelação, as manifestações no Egito, a saída do Egito, travessia do mar, diante da terra, uma série de coisas aconteceram, uma série de coisas. E Moisés, na sua trajetória, como todo bom ser humano, ele teve seus picos, os seus momentos de alegria, de frustração, os seus momentos de prazer, os seus momentos em que, com certeza,
ele pensou em desistir, em largar. Mas Moisés era um homem que, apesar de tudo isso, ele sempre procurava uma resposta em Deus. E aqui não foi diferente nessa passagem. O povo estava ali desesperado, né? E é interessante como a nossa vida ela acontece, né? Nós geralmente não temos paciência em esperar que as coisas aconteçam. E ainda mais nós, seres agora do século 21, pior, né? Tudo mais rápido, pronto, internet, mensagem que chega a velocidade incrível, né? Você manda lá dispara uma mensagem em segundos ou milésimos de segundos, centenas, né, de segundos, a mensagem já chega pelo WhatsApp, pelo Messenger, telefone. Você se lembra da época que os telefones tinham cabos? Hoje nem cabos não tem mais, né? Coisa incrível isso. Então, nós tendemos durante a caminhada, se ela for muito longa e cheia de desafios, a gente tende a perder o pique durante a caminhada. E o povo israelita estava ali impaciente. Moisés, olha só, nos tirou do Egito para morrer nesse deserto. Na verdade, ele não tinha feito isso. A culpa deles estarem caminhando pelo deserto não era de Moisés, era exatamente do povo. Mas como ele era o líder, não muito diferente de hoje, né? Todo mundo culpando o governo do estado e culpa o governo, né, do país e tudo mais, né? A gente sempre quer encontrar alguém em quem a gente possa apontar o nosso dedo ou jogar as nossas tristezas e amarguras. Começaram a pressioná-lo, que não tinha água, a hora tinha água, não tinha comida, hora tinha sol, não tinha sombra, coisa de ser humano, né? Pessoas, engraçado como a gente é sempre insatisfeito. Pode ter certeza que hoje, aqui na nossa região, por exemplo, antes de cair um pouquinho de chuva, ventou pra caramba, ventou muito. E tem lixo para todo lado. Pode ter certeza que você deve ser um daqueles que fala assim, cara, olha que coisa, sujou toda a minha casa e nem a chuva direito caiu, né? Nós sempre satisfeitos com essa nossa vida ou com as coisas que recebemos e ganhamos. Então, durante a caminhada, nós tendemos às vezes a perder a força por causa das pressões que chegam. Quando a gente começa a ser exigido além daquilo que nós entendemos que deveria ser o normal, nós entendemos, tá? Então o povo pedia por condições melhores de vida na caminhada para Canaã, né? Eles acharam que eles estavam passando por hotel 5 estrelas, né? Estradas pavimentadas ou coisa assim. E as reclamações do povo fez com que Moisés buscasse a Deus e falasse com ele. E Deus deu a ele uma direção, deu a ele uma ordem. Olha, para que haja água, dessa vez você não vai bater na rocha, você vai conversar com ela. Mas a história aqui conta que Moisés estava tão abatido, tão chateado, que ao invés de ele falar com a rocha para a rocha produzir água, ele pegou o bordão que ele tinha na mão e ele bateu na rocha. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu falei. Deus pediu para ele conversar com a rocha e dizer para ela, brote água de ti. E ele pegou, na verdade, o bordão que ele tinha na mão, que chamamos de cajado, e ao invés de ele conversar com a rocha, ele pegou aquela peça de madeira e bateu na rocha, mesmo não tendo feito o que Deus mandou. Deus deu água ao povo, mesmo não tendo Moisés feito o que Deus havia falado que era para ser feito. Deus deu ao povo a água. Mas no versículo de número 12, ele disse exatamente isso. O Senhor, porém, disse para Moisés e Arão: uma vez que você não confiou em mim para mostrar a minha santidade aos israelitas, você não vai conduzi-los mais até o lugar que você deveria levá-los. Eu fico pensando comigo aqui, porque é um gesto aparentemente pequeno, e na nossa visão e no nosso entendimento,
Poxa, mas a água veio, então isso significa que Deus estava de acordo com o que ele estava fazendo, mesmo não tendo feito aquilo que era para ter sido feito. Não, as coisas não funcionam desse jeito. E tem muita gente que cai nessa armadilha. Porque as coisas funcionam, é que Deus está abençoando. Porque as coisas estão acontecendo. Nós temos uma tendência a imaginar que tudo que me agrada, ou que me faz bem, vem de Deus. O que dá errado são coisas do espírito maligno ou do diabo. Nem sempre. Nem sempre. Quantas situações já aconteceram na vida de algumas pessoas em que elas foram impedidas de chegar em algum lugar, ou que o carro que ela usaria não funcionou. Então alguma coisa ruim estava acontecendo e aquilo a livrou de alguma situação. Então não caia nessa armadilha de que porque funciona, deu certo, porque foi tudo legal, Deus está abençoando. Não. Moisés, ao invés de conversar com a rocha, não conversou, ele bateu e a água veio. Porém, Deus disse o que para ele? Já que você não confiou em mim para manifestar a minha santidade aos israelitas, você não será mais o líder deles. Visto que você não confiou em mim. Quantas coisas você já ouviu Deus dizer para você: faça assim, e você decidiu fazer diferente, e aquilo produziu um certo resultado, talvez um instante, um momento de alegria, alguns segundos de prazer, uma porta que te salvou momentaneamente, mas que agora te traz muita tristeza, te traz sufoco, amargura. Olha, visto que você não confiou em mim, Deus orienta, Deus fala, mas a gente se deixa levar pelo momento, a gente se deixa levar pela dor, e tomamos um caminho diferente daquele que Deus falou. Já fez isso, não fez? Ixi, eu já fiz algumas vezes. Eu quero que você compreenda uma coisa. Por que mais um deslize? Porque Deus havia falado para ele que daria carne ao povo, e ele falou: poxa Deus, é muita gente, será que o Senhor se deu conta? Lembra da última mensagem? Será que o Senhor se deu conta de quanta gente tem aqui comigo? Isso não era um problema para Deus. E agora a gente percebe que Moisés está com seu coração sobrecarregado, está com o coração cheio de dificuldades, com muitos problemas, vivendo conflitos pessoais e situações pessoais que o levaram a um extremo. Ao ponto de que ele, sem perceber, se descuidou e deixou de fazer com que a vontade de Deus se cumprisse ou se realizasse. A palavra que nós queremos deixar para você nessa noite é essa: faça exatamente o que Deus te pediu para ser feito, ainda que para você não faça sentido nenhum. Mateus escreve no capítulo 7, verso 24 em diante: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. E quando vierem os problemas, ou seja, as inundações, os ventos, a sua casa, ela não vai cair. O que Deus está falando então ao meu, ao seu, ao nosso coração na mensagem de hoje? Que a atitude de fé verdadeira é aquela que vem acompanhada de obediência. Obedeça, creia, e Deus te abençoará. Infelizmente, para Moisés, a história não termina muito bem, apesar de que aquilo que ele fez produziu o efeito, porque Deus não deixaria de abençoar o povo por causa do erro de Moisés.
Porém, Moisés, ele é penalizado. E penalizado por quê? Acreditou, mas não obedeceu. Tá? A fé verdadeira é aquela que vem acompanhada de obediência. Esperamos que para a mensagem de hoje, para esse dia, Deus esteja falando poderosamente ao seu coração e trazendo os milagres tão necessários para a nossa vida, e você esteja também sendo curado e trabalhado para a glória desse Deus. Deus te abençoe, fica na paz.